9 horas agora e 5 minutos, começando o Faça Valer o Seu Direito. Eu sou Renata Maia. Eu sou Camila Trabuco e começa agora o Faça Valer Seu Direito. Boa noite, gente que está acompanhando o Faça Valer o Seu Direito. Boa noite a todos que estão nas lives aí, minha, de Camila. Boa noite, Marcelo Fernandes, meu amorzinho. Hoje, gente, tá faltando aqui o Lucas Ribeiro, né, Mila? Nossa, já tô sentindo saudade. Lucas, você não pode faltar, tá? Já fica o recado. Fica o recado aí. Olha só. Essa semana, né, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, mandou recolher livros aí, um livro, né, da Bienal, alegando que esse livro tinha conteúdo sexual para menores. O ato de Crivella gerou protestos em todo o Brasil. E olha, o livro foi lançado em 2010, né, Camila? Vingadores, A Cruzada das Crianças, de uma editora de quadrinhos que mostra aí uma ilustração nesse livro de 2 personagens masculinos se beijando. Essa imagem parece que incomodou bastante o Crivella, Incomodou muita gente. Pois polêmica. Só que o anúncio do prefeito parece que teve o efeito contrário. Assim que a Bienal abriu as portas, 40 minutos depois, todos os exemplares do livro foram vendidos. E por conta dessa notícia, dessas polêmicas todas em cima desse assunto, a gente resolveu discutir aqui nesse programa de hoje, né? Os direitos dos LGBTs, como casamento homoafetivo, adoção de crianças por casais homoafetivos, os benefícios previdenciários de pensão por morte, auxílio reclusão também, que valem para casais homossexuais, transexuais e travestis podem usar seu nome social, tudo isso a gente vai discutir aqui hoje no Faça Valer o Seu Direito. Várias conquistas. Pois é, e no ano passado eu queria ressaltar, antes de começar nosso programa, um dado aqui da ONG Transgender Europe, que divulgou uma pesquisa realizada em 72 países. O Brasil, gente, nessa pesquisa feita por eles aí, é o país onde mais transexuais são mortos, 171 mortes. O México fica em segundo lugar com 71 vítimas, seguido pelos Estados Unidos com 28 vítimas e Colômbia 21 vítimas. Os dados coletados para a pesquisa são de 2017 e assustam a gente, né? Assusta mesmo, Renata, e infelizmente por conta desses dados que são muito alarmantes, especialmente, gente, por conta da não aceitação do outro, é que, graças a Deus, o direito vem evoluindo nas conquistas dos direitos dos homossexuais, bissexuais e transgêneros. Olha, Renata, eu trouxe alguns dados aqui para vocês. Somente em 2005 é que foi feita a primeira adoção por um casal homossexual no país. Isso foi em Cantaduva, né, no interior de São Paulo. Em 2011, o STF, finalmente, o Supremo Tribunal Federal, ele reconheceu a união homoafetiva como entidade familiar, o que foi um dos maiores avanços, permitindo a partir daí o casamento entre homoafetivos, entre homossexuais. Em 2013, a partir de 2013, o Conselho Nacional de Justiça, ele estabeleceu uma resolução, a resolução 175, que proibia que os cartórios de todo o Brasil se recusassem a celebrar os casamentos de casais homossexuais ou deixassem de converter o casamento em união estável, porque acreditem, mesmo com a decisão do STF, às vezes alguns cartórios eles ainda não queriam fazer efetivamente o registro civil disso. Desde 2016, a gente foi avançando, é permitido o uso do nome social. Qual é o nome social? É o nome que ele não é o nome que está no registro, mas ele é o nome que a pessoa se identifica. Então, é o nome que a pessoa usa dentro da sociedade. Então, ele passou a ser permitido em crachás, em formulários por funcionários públicos federais, em inscrições de exames nacionais como o Enem, por médicos, inclusive advogados, e a OAB, ela passou a permitir esse uso desde 2017. A questão do nome, ela inclusive evoluiu. E em 2018, o STF ele autorizou a pessoa trans a mudar o nome, mesmo sem cirurgia ou decisão judicial, podendo o próprio interessado ir no cartório e solicitar a sua mudança no seu registro civil, comprovando a sua identidade psicossocial. Essas conquistas são super representativas e casos como esse que Renata falou aqui são os casos que trouxeram o tema. A gente tem muito ainda que evoluir e é importante que agora a gente apresente os nossos convidados. Se apresenta, Renata? Apresenta. Ô, Mila, vamos passar o nosso telefone pro Sim, pessoal. vamos passar. Qualquer coisa, Celo dá um apoio pra gente aí. Gente, liga ao vivo, certo? 21019717 e participa aqui, ou então manda o nosso WhatsApp, que é o 9829-7070, certo? Ou qualquer coisa, manda pergunta aqui pela live, porque hoje a gente tá sem Lucas, né, gente?
Então manda pela live aí, pelo amor de Deus, que é mais fácil da gente tá visualizando. A gente já aqui, recebe aqui tá? também. Mandar beijo aí pra galera que tá acompanhando a live, gente, ó. Beijo grande aí. Beijo, galera da live. Agora a gente vai apresentar nossos convidados. Eu tô aqui do meu lado com a doutora Bruna Laís Silva Pinto, que é advogada, presidente da Comissão de Diversidade Sexual da OAB Feira de Santana. Vou colocar aqui o microfone para ela dar uma palavrinha. Boa noite, pessoal. Hoje é um dia muito importante, né? Levantar esses debates de extrema importância para que os avanços legislativos no tocante às temáticas LGBT continuem caminhando para frente e não para trás. A gente está aqui também com o Fábio Ribeiro, ele é ativista LGBT, está aqui com a gente, vai dar um oi aí para vocês. Oi, galera, boa noite e parabéns ao programa por essa temática importante que, para além de tudo, né, a gente luta por vidas. Então é isso que a gente luta e parabéns a vocês por esse tema no programa. A gente está aqui também com a advogada Luciana Assis, está aqui do lado de Camila. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite, Camila e Renata. Muito bom e honroso esse convite, porque é um tema tão importante para a sociedade e um tema esclarecedor acima de tudo. Obrigada a você. E também Catarina Paraguaçu. Dá um oi aí, Cati, pra galera aí. Boa noite, Instagram. Boa noite, ouvintes. Quero agradecer o convite e falar que eu estou feliz por estar aqui falando de um tema tão importante e pouco debatido e visibilizado pelas pessoas. Obrigada, a gente agradece todos vocês aqui. Olha só, eu quero registrar aqui, Gustavo tá mandando um abraço pra Ai, Renata. Gustavo, saudades de você, Beijo, viu? Gu. Renata Esquivel também mandou um beijo aqui pra gente. E vamos lá, olha só, gente, queria fazer uma pergunta direto logo pra vocês. Queria ver com a doutora Bruna. Doutora Bruna, tem uma pergunta que chegou pra gente que é importante, assim, e que gera uma demanda muito grande. Como que funciona hoje a adoção para os casais homossexuais? Existe alguma diferença? Tem alguma restrição legal? Como que está funcionando para eles isso? Depois da aprovação pelo STF em 2011 sobre a união homoafetiva, foi levantada também a possibilidade da adoção, né, pelo casal do mesmo sexo. Não há lei que proíba essa adoção, mas também não é uma lei que permita. O processo é o mesmo, tanto para um casal heterossexual como para um casal homoafetivo. Mas os casais do mesmo sexo, eles têm uma certa dificuldade porque precisam conviver com a incerteza do sucesso da adoção, né? No que se refere às mentalidades dos juízes patriarcais e heteronormativas. Então, há certa dificuldade por esse lado, mas não há nenhum tipo de restrição. E tem quais são os documentos que eles precisam levar nesse caso? Tem algum documento específico? Os documentos específicos são os mesmos que são requeridos para os casais heterossexuais, né? Documento pessoal, com foto, comprovante de residência, comprovante de renda também. Então, a documentação não muda em nada. O fato de ser um contrato de união estável não interfere nesse sentido, aqui nesse caso. Agora eu queria que Fábio desse uma palavrinha aí pra gente, Fábio. Falando pra gente assim, o que é que você já viu de situação aqui em Feira de Santana, né? Você que trabalha combatendo esse tipo de preconceito aqui na cidade. Então, interessante como o tema é os avanços no legislativo, vale salientar que no legislativo, na verdade, só tem desavanços. Todas as decisões de direitos que estão sendo dadas ao LGBT estão todas no nível do judiciário. Então, primeiro, essa lei, a nova lei da adoção previa lá bem explícito que os casais homossexuais poderiam adotar. Porém, o nosso legislativo retirou todos os itens, todos os artigos que falavam sobre essa questão na lei. Feira de Santana é uma cidade que na gestão municipal ela tem avançado, né, com a criação de divisões e tal, mas a questão do legislativo hoje a gente anda para trás. Então, a Feira de Santana, infelizmente, tem uma Câmara Legislativa que desaprova todas as questões que são relacionadas a LGBTs. Então, a gente tirou, por exemplo, do plano municipal
de Educação, foi tirado todos os artigos e capítulos que falavam sobre direitos LGBT na Câmara de Vereadores. Isso depois de ter sido aprovado por conselhos, assembleias e conferências. O plano de juventude municipal também foi retirado pela Câmara de Vereadores, tudo que versava sobre a questão de LGBT. Há uma campanha de alguns vereadores em Feira de Santana para tirar, por exemplo, o direito da parada LGBT ser financiada e apoiada pelo governo municipal. E na última versão sobre esse tema da revista em quadrinho que foi para lá, um dos nossos legislativos também fez uma declaração dizendo que aquilo não era cultura e que tudo que versasse sobre a questão LGBT deveria ser realmente banido. Então, a questão principal que a gente enfrenta hoje em Feira de Santana é justamente ter um legislativo que trabalha contra os direitos dos LGBTs. Nossa, que difícil, então, para trabalhar dessa maneira. Doutora Luciana, a senhora tem como passar para a gente como está mais ou menos a situação dos cartórios de feira? O que uma pessoa que é trans, que é LGBT, que quer fazer alguma alteração de nome, o que ela precisa fazer nos cartórios de feira? Está tendo essa resistência também, como está acontecendo no Legislativo? Camila, na verdade, apoiando e confirmando o que o Fábio falou, todos os nossos progressos em relação aos direitos LGBT estão voltados para o Poder Judiciário. Todas as nossas graças, o êxito é do Poder Judiciário. Então, o que isso quer dizer? Nossa legislação é falha. Nós temos hoje no Congresso 13 projetos de lei que estão em apreciação. Primeiramente, o projeto que é de 2011 até hoje, ele não sai da Comissão de Direitos Humanos, né? E os cartórios, eles ficam atrelados às decisões judiciais. Quando o STF decide, o cartório ele segue aquela orientação. Na verdade, quando o STF decide, ele vincula os cartórios, porque vincula tanto o Poder Judiciário quanto os órgãos administrativos. Mas se o STF não decide, eles ficam de pé de mãos atadas. Então, hoje nós temos o seguinte: aquele trans, aquele homossexual, principalmente os transgêneros, né, que eles querem mudar, eles querem utilizar o nome social, eles se dirigem aos cartórios, manifestam a vontade por escrito e eles conseguirão ali, com as certidões negativas, cíveis, criminais, eleitorais, militares, trabalhistas, com essas certidões eles conseguem, compromisso de residência também, eles conseguem alterar o nome deles, independente de decisão judicial. Né? Por quê? Porque o STF assim determinou. Deixa eu dar um alô aqui para Silvimar, que está ouvindo a gente, Mila. Oi, Silvimar! Silvimar Charles está ouvindo a gente e também uma ouvinte da gente de toda semana, Francisca, de Pé de Serra, já está aí na sintonia. Um beijo grande para você, obrigada aí pela sintonia. E a gente já tem uma pergunta que foi até que ligaram aqui para a rádio aqui, falando sobre a adoção. A pessoa quer saber se ela, sendo solteira, né, ela pode adotar uma criança sendo LGBT. Então vou passar a palavrinha para a doutora Bruna aí para ela explicar para a gente melhor. Então, não há também nenhum tipo de restrição. A mesma pessoa heterossexual solteira que quer adotar uma criança, a pessoa homossexual também terá esse direito. O sexo aqui, ele independe. A questão que vai ser enfrentada, como eu vou repetir, vai ser a mentalidade dos juízes em si. Se eles vão achar correto ou incorreto deferir essa adoção. Mas a gente sempre consegue, pelas orientações jurisprudenciais dos tribunais, né, essas vitórias. Mas não tem nenhuma coisa que impeça. Doutora Bruna, tem um ouvinte aqui para falar com a gente aqui ao vivo. Boa noite, quem fala? Boa noite, Luciana? Luciana? Luciana. Oi, Luciana, boa noite. Fala um pouquinho mais alto para todo mundo te ouvir aqui. Tá bem baixinho sua ligação. Vocês estão me ouvindo agora? Tá, Sim, melhorou tá bastante. Luciana. É só fazer um comentário, porque existe na legislação, existe uma lei que nos proíbe, né, de ter preconceito com LGBT, correto? Não, É o crime de homofobia. Mas quando os nossos vereadores aí votam, ou os nossos juízes tiram alguma coisa na lei referindo a esse pessoal, isso também não é uma forma de preconceito? Isso também não deveria ser proibido, não é uma contradição? Certo, eu vou pedir para a doutora Luciana responder sua pergunta, que é sua xará, inclusive, sua Luciana. xará, ela já estava aqui. Boa noite. Obrigada aí por sua participação, ela vai responder aqui sua pergunta. Boa noite, Luciana. Um abraço.
Boa noite, Luciana. Olha só, em junho de 2019, o STF decidiu tipificar aquela agressão, aquela discriminação contra a orientação sexual e a identidade de gênero, ou seja, a homofobia, certo? Então, o que é que acontece? Quando eles tiram na pauta do legislativo alguma matéria que trata sobre os direitos LGBT, na verdade, não é um crime de homofobia. Existe por trás disso tudo um certo preconceito, mas que, de acordo com a lei, não é um crime, né? Então, veja só, o crime de homofobia é agressão contra o gênero. Mas, doutora, pelo que eu te entendi, desculpe interromper, não fica equivalente ao crime de racismo, então, Sim, isso? isso. Então, Crime de... Pois é. Aí é que tá. Ao racismo. O crime de racismo, ele tem que ser comprovado, né? A gente precisa de um processo judicial para caracterizar aquela conduta. Esse tipo de retirada da pauta, ele é um crime camuflado. Ele é um crime que tem que ser comprovado através do processo judicial. Por enquanto, não há ainda históricos quanto a esse tipo de conduta. Mas pode virar um precedente, né? Ele não chega a entrar num tipo penal, por exemplo. Exatamente. Fábio quer Entendi. completar aqui. Sim, Luciana, os deputados e vereadores, enfim, eles têm também uma questão de imunidade parlamentar. Então, quando eles trazem essa discussão, apesar de estar com comentários preconceituosos, como a doutora disse, a gente não tem como provar, porque eles dizem estar discutindo uma pauta que é de interesse comum. Porém, o que a gente já fez aqui em Feira de Santana? Algumas declarações feitas por vereadores, a gente está entrando no Ministério Público. A gente pega a gravação do dia lá da Câmara, a gente pega a pauta, a pauta não, a ata, e a gente entrou com o Ministério Público, que eles dizem, por exemplo, as transexuais não são seres humanos, elas são abomináveis. Então, essas palavras que eles utilizam, a gente entra no Ministério Público para ver se o Ministério Público tem algum tipo de ação para inibir que esses vereadores eles tenham um freio, né, para também não achar que é terra sem lei. Eu queria dar a palavrinha agora para a Catarina, um pouquinho para ela falar. Kátia, você é daqui de Feira de Santana mesmo? Não, eu sou de Retirolândia, na região cinzaleira aqui da Bahia. E como é que foi essa aceitação da sua mudança toda, na sua família? Como é que foi isso? Eu vim para Feira de Santana em 2017, quando eu passei filosofia pela UFES. E eu comecei minha transição de vestuário, de gênero, ano passado, tem um ano. Perante minha família, eles não entendem bem. E eu sempre falo, nem só com eles, mas com todas as pessoas, que eu acho que nenhuma outra pessoa LGBT busca aceitação, mas sim o respeito. Sim. Porque se a gente respeita os outros, a gente espera ser respeitado também. Você já sofreu alguma coisa que te aborreceu, algum tipo de preconceito, alguma violência, alguma agressão que te deixou chocada com isso? Transfobia? Diariamente. Diariamente? Sim. Você já buscou o judiciário ou alguém, a polícia, alguém para te proteger? Aqui agora não. Porque tipo, é coisa cotidiana, tipo assédio ou churria quando eu saio nas ruas e tal. Eu digo que eu vivo meio protegida dentro da UFES, que não rola esse tipo de coisa lá. Porém, eu falo também na transfobia que é implícita. Sim. É aquela transfobia que nos expulsam de lugares como olhares, entendeu? Esse tipo de coisa também afeta muito a gente. Você tem alguma coisa assim que você faz para poder se proteger disso? Tipo assim, barrar isso e não te afetar, não te machucar? Assim, eu tento, de certa forma, ter primeiro a questão de entender que não existe nada errado comigo. Sim. E que a pessoa que tá fazendo isso comigo, de certo modo, tá doente, porque ódio pra mim é doença. Com certeza. Então, eu procuro tentar entender isso. Porém, sei dos meus direitos e não vou hesitar na hora de procurar eles. Uma pergunta, seu nome social, ele é respeitado nos lugares onde você anda? Eu não costumo nem falar nome social, eu falo seu nome meu mesmo, nome, seu nome, porque sim. é meu nome. É o seu nome.
Inclusive tem todo um contexto histórico, tá? Eu cheguei a escolher esse nome. A primeira mulher a se casar no Brasil, que foi Catarina Paraguaçu. Aí uma guerreira indígena. Aí Forte. eu escolhi por todas essas questões. A primeira vez que eu usei ele foi na UFES, quando eu fui requisitar meu nome social. Porém, desde quando eu entrei lá, que me identifiquei como mulher trans, sempre respeitaram, principalmente os professores, colegas, e não tá me chamando do nome de registro. Aí chamavam por um apelido, que inclusive eu sou conhecida lá também, que é Gel. Porém, eu fui requisitar meu nome social e até então, em todo o meu convívio, na UFES, no meu estágio, ou no programa de iniciação da docência que eu também participo, PIBIT, ninguém nunca me respeitou. Às vezes as pessoas freiam assim, às vezes me tratam no masculino, só que eu sempre tô freando, tipo, me tratar ele, eu não, ela. Sempre. Não falo impondo, mas tipo, não. Me respeito. Você pede que mulher. pede respeito. Exato. Tem uma pergunta aqui de um ouvinte nosso, que é da Santa Mônica. Ele quer saber o seguinte: se ele se recusar a alugar a casa dele a uma pessoa LGBT, ele pode ser acusado de homofobia? Quem pode responder, doutora Luciana ou doutora Bruna? Então, você pega o microfone. Como a doutora Luciana citou, o STF acabou por criminalizar a homofobia, né? E enquadrou ela na lei antirracismo. O que acontece é quanto à aplicação da lei. No caso assim específico de recusar, na maioria das vezes vai ser acusado de preconceituoso. Mas para ser acusado de um crime de homofobia, precisa que se comprove outras coisas. Mas se comprovada a homofobia, se o motivo for por ter sido LGBT conseguir ser comprovado, existe uma pena de 3 anos de prisão e a pena é inafiançável, assim como a pena do crime de racismo. Camila, vamos dar uma reforçada aí no nosso telefone? Vamos sim. Liga, participa ao vivo, 210191. Nossa, falhou aqui, 21019717. Ou manda o seu WhatsApp aqui pra gente, tá? Renato, WhatsApp 98297070. Dá um beijo aí pra Elizabeth, que tá acompanhando a gente, minha amiga. Crislane, Júnior, Marcelo Teixeira, Renata Santana. Tem também o Fábio Lima, Marcos Rocha. Muita gente acompanhando. Gildete. Beijo, Gildete, aí pra você. Paulinho Veras também, que não perde um programa. Marquinhos, querido. Beijo, Marquinhos, pra todo mundo que tá acompanhando. Vou dar um aí. beijo aqui pra minha live também. A Nayana, Kiko, Augusto, Milena, Kailane, advogada, Fabrício. Um beijo pra todo mundo que tá acompanhando, tá, gente? E eu queria levar essa pergunta aqui para um âmbito do trabalho. Se a pessoa ela for demitida, doutora Bruna, por conta de ou doutora Luciana também, que se sentir mais à vontade, por conta de ser um trans ou de ser homossexual, quais são as penalidades, ou se a empresa sofre uma penalidade por isso, o que pode acontecer? Doutora Luciana, demissão em razão da pessoa ser LGBT, primeiro a gente vê aí que é uma arbitrariedade da empresa. O TST decidiu até, né, a favor de uma empresa que cometeu um ato desse, né, que eu estava comentando até aqui em off. A jurisprudência deixa essa instabilidade jurídica, mas cabe à pessoa que sofre essa demissão escolher pela reintegração ao trabalho ou ainda uma indenização, sabendo que uma pessoa que é demitida em razão da orientação sexual, não é prudente que ela permaneça no local de trabalho, no ambiente de trabalho. Então a gente não tem ainda sedimentado esse entendimento por súmulas ou por leis, mas a gente procura o judiciário e busca ou a reintegração ou a indenização por esse tipo de arbitrariedade cometida. tem uma pergunta aqui. Transsexual pode usar banheiro destinado ao sexo com o qual se identifica? Não existe uma legislação específica com relação a isso, né? As decisões judiciais estão sendo a favor das trans. Por exemplo, no Bom Preço do Rio Vermelho, há pouco tempo atrás, o segurança tirou uma trans que entrou no banheiro feminino
uma travesti, e ela foi para a delegacia, a delegada autuou e ela entrou com processo contra o supermercado. Então as decisões estão sendo pelo entendimento que tem que ser pela identidade de gênero. Então, se você tem identidade de gênero feminina, vai entrar no banheiro feminino. Se você tem identidade de gênero masculino, vai entrar no banheiro masculino. Só para... O Legislativo de Salvador, da Assembleia Legislativa da Bahia, teve um infeliz de um deputado, que eu não lembro o nome, que ele entrou com um projeto de lei para criar o terceiro banheiro e impedir que as travestis transexuais, ou homens trans e mulheres trans, entrasse nos banheiros de acordo com o seu gênero. Então, mais uma vez, um exemplo de que nosso legislativo sempre está andando para trás dos nossos direitos. Um retrocesso. Olha só, tem até um beijo aqui para você, Catarina. A professora Helena, da CETEB, pediu para falar que a Catarina é aluna dela. Mandou um beijo para você. E eu queria, inclusive, perguntar para você, como é no seu caso? Você utiliza o banheiro? Como é que é essa questão do banheiro? Passa o microfone para ela aí, doutora Luciana. Assim, eu já vivi situações bastante desconfortáveis a respeito do banheiro. No ensino médio, por exemplo, na cidade de Conceição do Coité, no qual a diretora falou que eu estava proibida de usar o banheiro feminino e era para usar o banheiro dos funcionários. E dessa história, eu e outros colegas acabamos criando um curta dentro dos projetos estruturantes, relatando o caso. Até então, fora disso, eu nunca sofri algum tipo de transfobia dentro de banheiro feminino. E quando perguntam se pode, não pode, deve, porque eu, uma mulher, não irei entrar num banheiro masculino, já que eu não me identifico com o gênero, entendeu? Aí entra uma vez na questão do respeito. Que isso deve ser respeitado também. Agora, no programa Faça Valer Seu Direito, destaques dos tribunais. Destaques dos tribunais. 9h34 e voltamos aos destaques dos tribunais. No estado de Goiás, uma mulher entrou na justiça pedindo indenização por dano moral por ter tido cancelado o seu ingresso do show de Sandy Júnior. Absurdo isso aí, gente. Sandy Júnior, gente. Tá perdendo o show de Sandy Júnior. Tá entrando na justiça por causa do show de Sandy Júnior. Contou a autora que comprou 3 ingressos, mas já feliz com a participação no show, foi informada que os mesmos foram cancelados. A empresa se defendeu informando que ela não preencheu todos os campos do site para compras e que por isso a compra foi cancelada. O juiz de direito, Dr. Pedro Silva Corrêa, que julgou o caso lá no Juizado Especial de Inhumas, em Goiás, ele negou o pedido de indenização por dano moral. O magistrado verificou que a mulher, de fato, não preencheu o cadastro do site de forma completa, entendendo não ser ilícita a conduta da empresa ao cancelar a compra. Disse o juiz ainda que a turnê da dupla causou alvoroço nacional e que não era de estranhar que a empresa tivesse adotado medidas de segurança e, não tendo preenchido corretamente o cadastro, não havia nada a indenizar. Ela ficou sem o turu no peito. Gente, olha, eu adoro o Sandy Júnior, não gostei disso, eu também ia ficar muito chateada com esse negócio aí. Mas não turu dessa vez, tá? E olha só, Mila, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que não é da responsabilidade do estabelecimento comercial cobrir o dano quando aceitar cartão bancário com senha como forma de pagamento, mesmo que não exija assim documento de identificação. E por que o Superior Tribunal de Justiça decidiu isso? Porque um homem entrou na justiça e informou que seu cartão de débito tinha sido furtado junto com a senha e foi utilizado para realizar uma compra de R$ 1.345. Sendo assim, ele queria que o estabelecimento fosse responsabilizado por isso e indenizasse ele. O pedido foi negado aí nas 2 instâncias anteriores e o ministro, por fim, afirmou que não há como responsabilizar o estabelecimento comercial. Por isso a gente tem que ter cuidado, viu? Quando sai guardando aí o cartão, não deixar senha junto de cartão, né, gente? Pelo amor de Deus. Tudo isso porque a senha estava junto com o cartão. Cuidado. E aqui vai um recadinho para gestantes e também já voltada aí a nova lei trabalhista. A primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região negou a estabilidade provisória a uma gestante que aderiu ao programa de demissão voluntária de uma empresa. Chama atenção ao fato de que, no caso, a empregada descobriu que estava grávida
durante um período de aviso prévio. Acontece que, para o tribunal, a estabilidade da gestante, ela protege ela da dispensa arbitrária, a dispensa sem justa causa, gente. E ao pedir demissão, quando ela adere ao programa de dispensa, ela necessariamente perde a proteção legal e perde, assim, a estabilidade. É muito importante que vocês fiquem ligadas nisso, porque a partir do momento que você adere a esse programa, você está jogando fora a sua estabilidade. Então, vale você até se precaver, ver se tem tá grávida, se tem possibilidade de estar grávida antes de aceitar um programa desse, tá? Ficar ligada, né, Mila? Ligadíssima. E olha só, uma funcionária que conversava com colegas sobre sexo durante o expediente teve a justa causa mantida hoje. Meu Deus. É um caso assim, Não né? pode falar sobre. Eu vou explicar aqui o caso, né? A trabalhadora ingressou na justiça alegando que foi dispensada por justa causa. A dispensa teria ocorrido depois que uma jovem aprendiz comunicou ao RH da empresa seu desconforto em trabalhar com essa mulher e outros 2 colegas dela por causa de conversas entre eles com cunho sexual e pornográfico. A empresa, por sua vez, afirmou que ouviu outra empregada do setor que confirmou essas declarações feitas pela aprendiz ao RH e juntou aos autos aí do processo gravações de conversas entre a mulher e os colegas. Imagine só, viu, gente? O juiz do trabalho, Sérgio Ribeiro, da Terceira Vara de Bauru, lá em São Paulo, considerou que esse conteúdo das conversas envolvia sexualidade explícita, vulgar, imoral e ofensiva em pleno expediente de trabalho e tudo aí na presença de uma jovem aprendiz. Então aí o juiz manteve a justa causa. A mulher entrou com recurso. No entanto, o TRT da 15ª Região, por unanimidade, manteve a justa causa. Tá vendo, Camila? Gente, cuidado com o que fala, viu? E com quem fala também. Pois é, tem que ter cuidado Olha aí lá. na hora de ficar brincando sobre sexo no Sexo trabalho. O pessoal que gosta de ficar falando assim, ai, gostosa, não sei o que lá, vamos ter cuidado gosta disso disso aí, né? daquilo, pode dar uma justa causa. E vamos voltar à polêmica do momento. Decisão do ministro Dias Toffoli, o presidente do Supremo Tribunal Federal, que derrubou a medida que autorizava a Prefeitura do Rio de Janeiro a censurar obras na Bienal do Livro que acontecia na cidade. Na decisão proferida na tarde de domingo, dia 8, o ministro disse: o regime democrático pressupõe um ambiente livre de trânsito de ideias. Pois é, o ministro afirmou ainda que a imagem do beijo entre 2 super-heróis homens, né, que foi na revista em quadrinhos Vingadores, a Cruzada das Crianças, como a gente já falou aqui no início do programa, não afronta o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, e, portanto, não há razão aí para que as obras sejam lacradas e recolhidas. E foi mais uma vitória aí para a comunidade LGBT, né, A gente gente? fica muito feliz com isso. O que você fala disso aí, Fábio? Conta aí pra gente. O que você viu aí nessa polêmica? Tem mais perguntas aqui. Então, na verdade, essas polêmicas já vêm sendo trazidas, inclusive, pelos representantes do governo federal. Né? A gente tinha um programa chamado Programa Diversidade na Escola, que era justamente para trabalhar as questões de diversidade na escola, capacitando professores e profissionais a não discriminar os estudantes. E esse programa ele foi totalmente tirado porque com essa justificativa de que os conteúdos que neles eram trazidos, que eram conteúdos educativos para você ter um preparo de como as pessoas vão trabalhar com essas populações, porque as escolas, por exemplo, pessoas travestis, transexuais no ensino médio e homossexuais, elas não sabem, as professoras, professores e quem trabalha na escola não sabem como tratar. Hoje pela tarde, por exemplo, eu tive uma escola em que tem um caso de 2 meninas que estão namorando, 14 e 16 anos. Uma das meninas estão se automutilando porque a mãe disse que vai expulsar de casa, tá prendendo ela em casa, e o pai foi à escola dizendo que o governo que o governo federal disse que não é para ensinar isso na escola e que ia processar a escola. Então, assim, é como uma influência, né, de um governo que não respeita os direitos de todos os cidadãos e discrimina a população LGBT, pode causar problemas físicos e psicológicos. Com certeza, o adolescente, a criança fica sem saber. E né? aí uma das coisas é isso, a professora não estava sabendo o que fazer, como fazer com essa situação. Elas estão sendo discriminadas por outros estudantes, porque elas passaram de mão dada, etc. Então esses casos, eles são recorrentes e a influência de gestores, ela é importante porque dá respaldo ou não para professores e diretores destratarem. E a escola, infelizmente, é um dos campos que a gente ainda enfrenta muito problema,
Porque é um ambiente em que a pessoa é destratada, é o primeiro ambiente de coletividade que, em vez de você ter relação, Por isso você que tem acaba muita sendo evasão, né? traumatizado. Inclusive, às vezes, né? O aluno ele Pra você se ter sente ideia- acolhido e termina desistindo de estudar, sai da escola. Pra você ter ideia, em toda a história da UF, só teve uma pessoa transexual, que foi Bruno, um homem trans, que conseguiu concluir o ensino superior na UFS. Em toda a história da UFS, que eu acho que tem mais de 70 anos. Uma única pessoa trans. Catarina, se não me engano, é a segunda pessoa trans, travesti, transexual, que está estudando na UFS, em toda a história da UFS. Então, para você ver, a maioria das pessoas trans, principalmente travestis, elas não chegam nem a cursar o primeiro e segundo ano. Elas são expulsas por causa da discriminação. Outro dado que eu acho que é importante, quando a gente fala sobre vida, parece pouco, mas em Feira de Santana, no passado, foram 5 assassinatos de homossexuais. Todos assassinatos brutais. E que aí não tem uma mobilização, uma comoção social, porque ainda a sociedade não vê os homossexuais, principalmente travestis transexuais, como cidadãos. Essas pessoas, elas morrem, elas são expulsas de casa, elas são expulsas das escolas, e a gente não se comove, a população não se comove com isso. Então ela dá o respaldo para que essas pessoas continuem sendo agredidas, expulsas de casa e destratadas. Então é importante, de novo, trazer esse tema, é importante trazer que a sociedade veja essas pessoas, nos vejam como cidadãos, como seres humanos, né? Porque a gente é destratado o tempo inteiro. Eu estou com 3 casos de homossexuais que foram expulsos de casa, e aí porque já passou dos 18, aí o ECA não protege mais, então o Conselho Tutelar não protege. Então você não sabe para onde colocar essas pessoas que geralmente estão desempregadas, não pode exercer sua sexualidade, não pode levar um namorado em casa, coisa que é simples, que para o heterossexual é normal, às vezes até incentivado, a gente é proibido. Então isso afeta desde a questão psicológica à questão física. Então, assim, refletir sobre isso e a falta de leis que nos protejam façam com que quando aconteça a agressão, a gente não tenha a quem recorrer. Então a gente busca muita sensibilidade aí dos gestores. Com certeza. E o apoio de instituições justamente como a OAB e a comunicação. Os advogados também para lutar por vocês. Exatamente. Né? Verdade. Temos perguntas? Tem várias perguntas Manda aqui. Deixa eu pergunta pra fazer gente, Renata. a pergunta aqui. Deixa eu fazer logo essa aqui de Arlete, né? É isso, de Arlete Brandão. Boa noite, Arlete. Dá um oi pra ela também. Boa noite, Arlete. Obrigada pela pergunta. Existe diferença entre a união civil e casamento gay? Ela tá querendo saber. Quem que pode responder, doutora Bruna? Pode ser, trouxe. Fica à vontade. Fica a Bruna, então. Não, não Tem existe. diferença, doutora? Não existe diferença. É o mesmo termo utilizado para designar as duas instituições. O casamento homossexual e a união civil. A diferença é que a união civil ela vai ser realizada no cartório e pode também ser a denominação casamento ser usada só para pessoas que moram junto, mas que não tem a documentação da união civil homoafetiva, mas não tem diferença nenhuma. Só uma ponderação, gente, é que assim, inclusive a questão do regime de bens, ela vai ser exatamente como um casamento heterossexual, tá? Então, se for para ter uma separação de bens, é importante que se faça um pacto antinupcial, ou que no caso de união estável, que se registre que o regime de separação é esse, o regime que foi escolhido, senão vai ser regido pela comunhão parcial de bens, tá? Então é importante que essa partilha de bens, ela é uma garantia, independente do nome de quem esteja, a não ser que esteja no regime de separação. Então isso deve ser pontuado. Tem mais uma pergunta aqui, Mila, rapidinho. O STF, vou perguntar para a doutora Luciana agora, tem uma pergunta do Silvio Maia. Ele está dizendo que o STF não está usurpando a função constitucional legislativa do Congresso? Já esperava essa pergunta. Na verdade, praticamente sim. Mas a morosidade legislativa é gritante. Gente, nós temos um projeto de lei que é o mais inusitado, da deputada Laura Carneiro, que fala do intersexo. Quando o pessoal aqui falou da Bienal, o principal motivo do veto pelo prefeito foi que se tratava de obras dirigidas ao público infantil. Mas já existe desde 2016 um projeto de lei que fala do bebê, do registro civil intersexo, que é aquele bebê que nasce depois da aprovação desse projeto e ele não vai conter o gênero dele, masculino ou feminino, como a gente tem hoje. Então se luta para que as pessoas entendam que o bebê, ele nasce sem a definição do sexo. Ele ainda não pode optar pelo sexo dele, né? Pela orientação sexual. Então, veja,
o STF, ele está usurpando de uma forma lícita, no meu ponto de vista, mas é necessário porque a sociedade ela é dinâmica, ela precisa de respostas ativas em relação aos direitos. E a comunidade LGBT hoje ainda está desamparada pelo Legislativo. Então, mesmo que o Legislativo ele demore, tem que alguém tomar decisões positivas, e o STF está fazendo isso. Ele está efetivamente legislando. A função principal dele é julgar. Mas na ausência do Legislativo, ele precisa cuidar e zelar dos direitos constitucionais, que são referentes, inclusive, à comunidade LGBT, que são iguais como todos os héteros também. Exato, são vidas, né, doutora? Não dá pra esperar tanto. Com certeza. Queria só mandar um beijo aqui pra Bela Isa Joia, Jéssica Vieira, Porto 10 Tecnologia, Jadson, Caio Fiorese, Romy Silva, Luciano, todo mundo aqui mandando um abraço pra gente. Também, Rodrigo, obrigada aí pela sua audiência na nossa live. Mandar um beijo pra Rogênia, Mariana, a Mila, da moda infantil lá, o Fio Cerqueira, o pessoal da Viz também, Joedson, que está acompanhando a gente aqui, está dizendo que está ligado na gente, parabéns pelo programa, os temas são muito oportunos e interessantes. Davi Cerqueira, meu amigo querido, que está ouvindo lá de Salvador, entendeu? O programa, dizendo que tá show, parabenizando a produção. Beijo, meu amigo. Minha mãe também, Dona Leda, que está ouvindo lá de Salvador. Dona Leda. Ela está ouvindo tudo. Kel, que chegou agora. Boa noite, Kel. Nanda também. Boa noite a todo mundo. E tem mais pergunta aí, né, Tem sim. A questão é a seguinte, gente. É a pergunta. Doutora Bruna responde? Posso responder? Sim, há essa possibilidade de fazer o requerimento de pensão alimentícia para si ou pedir pensão alimentícia para os filhos, né? Se for o caso de um casal homossexual que tenha optado por adoção. Quando essa criança tem até 18 anos ou a conclusão do curso universitário. A decisão do juiz ela vai ser baseada nas possibilidades financeiras de quem pagará e nas necessidades de quem pede. Então, independentemente de ser um casal homoafetivo, o INSS ele já reconhece esse direito dos casais homoafetivos. Entendi. Essa dependência, doutora, é reconhecida pelo INSS, ela vale também para plano de saúde? Vale, ela vale sim. No que se refere aos planos de saúde, eu só vou dar uma pescada aqui, viu, gente? Estamos aqui. Quando ela pesca. A importância do casamento ser registrado é justamente isso. Antes do casamento, a gente tinha o casal homoafetivo, ele tinha uma série de dificuldades. E na maioria das vezes, a família que não queria, que discriminava, quando o indivíduo falecia, ela tirava o direito daquele que viveu o tempo todo com ele. O INSS é uma das primeiras instituições, desde 2007 ele reconhece, através de fotos, conta conjunta, nem precisava o casamento em si. E os planos de saúde. Voltando para o plano de saúde. Com relação ao plano de saúde, foi até editada uma súmula pela Agência Nacional de Saúde, né? Para se referir ao plano de saúde para casais do mesmo sexo, informando que casais poderiam incluir o parceiro como dependente em seu plano. Cabendo às operadoras dos planos a definição da forma de comprovação, né? Se for a certidão de casamento ou a certidão de união estável, que comprove a entidade familiar. Nessa súmula normativa está escrito o seguinte: para fins de aplicação à legislação de saúde suplementar, entende-se por companheiro de beneficiário titular de plano de saúde privado de assistência, pessoa do sexo oposto ou do mesmo sexo. Então, não há nenhuma coisa que impeça. Falando que como a gente está na área de saúde, eu queria perguntar, acho que o Marcelo o Fábio até pode responder isso para mim. A pessoa trans tem direito a fazer cirurgia pelo SUS? Fábio, como é que está essa situação aqui em Feira de Santana? Como é que está isso aqui? A pessoa trans tem direito para fazer a cirurgia pelo SUS, porém só existem quatro hospitais que realizam essa cirurgia em todo o Brasil. O que acontece? No caso de Feira de Santana, não há requisição. Eu creio que as mulheres trans que quiserem fazer cirurgia, elas vão requerer da Secretaria de Saúde o que a gente chama de TFD, que é tratamento fora do domicílio. Que aí a Secretaria de Saúde ela disponibiliza, inclusive, passagem aérea com diária, e ela vai ter um certo tempo que vai até São Paulo, provavelmente. A questão é que hoje em dia existem 4.000 pessoas, no mínimo, na fila, e que o tempo de espera é de, no mínimo, 6 anos para realizar essa cirurgia pública. Muito. Pela lei, ela vai passar 3 anos sendo acompanhadas por uma conjunta médica, de vários profissionais, e ao final essas pessoas
vão ter lá dado laudo se pode. Por isso o judiciário entendeu que esse sofrimento dos 5, 6 anos, ela não poderia esperar esse tempo todo para um médico definir que ela é transexual, ele é transexual. Então, aí a decisão de mudar o nome, porque hoje a questão, como a doutora bem falou, a gente não nasce homem, não nasce mulher, a gente não tem esse sexo. Então, a gente vai se tornar a partir das convivências sociais. O gênero, ele é construído. E há esse entendimento que a partir da construção de gênero, não importa se você tem pênis, você vai continuar sendo mulher, ou se você tem peito, vai continuar. Ou se você tira o peito, ou você pode tirar o peito e vai ser homem, mas se você for um homem de peito, você também vai continuar sendo homem, que é o caso dos homens trans. E aqui em Feira tem gente na fila aguardando por essa cirurgia? Como é que tá a situação? Não, aqui em Feira não tem gente na fila. Aqui em Feira a gente tem um serviço, que é toda terça-feira, uma médica ginecologista, ela atende pessoas trans no CSU, que é aquele posto de frente ao tênis. E aí ela faz toda a avaliação. Caso a pessoa queira fazer a transição, aí a gente entra com o processo. Em Salvador existe uma clínica e aí ela está em processo está em processo de habilitação, mas ainda não foi habilitada. Porém, ela tem todo um acompanhamento em Salvador. Então a gente vem para essa médica, a pessoa trans, que aí vai cuidar da hormonização, porque não é só a cirurgia. Tem a questão da hormonização. São os hormônios, né, que a pessoa precisa tomar. Se usa ou não usa silicone. Então tem uma série de questões no corpo da pessoa trans que deve ser acompanhada pelo médico. E aí a nossa secretaria, a gente já está fazendo isso aqui na Secretaria de Saúde. E aí quando o caso é mais complexo, a gente caminha para Salvador, que tem uma série de profissionais que atendem lá no CEDAP, que é um centro destinado justamente à saúde da pessoa trans. Olha, Luan Mila tá pedindo um alô aqui para a esposa dele, a Laiane, que mora lá na Rua Nova. Boa noite, Laiane. Boa um alô noite, aí para Laiane. você, viu, que tá acompanhando a gente aí. Beijo grande para vocês dois. Beijo um pro beijo. Luan aí também. E tem pergunta aqui. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Eu não sei se a gente tem mais tempo. Só mais. Marcelo disse que vai dar um tempo pra Marcelo, você gente. vai dar minutos pra ele gente. acabou com a gente. Ele roubou um tempo da gente no início do programa. Uma pergunta só aqui, olha só. Se tem conhecimento de algum caso de alguém da população LGBT que esteja privado de liberdade, que receba visita íntima do companheiro. Alguém sabe dizer? Então, Acho que o Fábio presídio de Feira de Chico. Santana, já há algum tempo, tem a questão da cela específica. Não tem o pavilhão, mas tem uma cela específica para os LGBTs que querem estar naquela cela. E é dado o direito, tanto das mulheres lésbicas, quanto das mulheres trans, ou homens trans, ou gays, de receber seus parceiros e terem visita íntima. Então, toda essa questão é respeitado pela questão penal lá nos Então tá presídios. funcionando direitinho aqui no presídio. A gente não tem Graças a reclamação. Deus, A última visita que eu fiz ao avanço. presídio, inclusive o diretor chamou 2 lésbicas que elas se casaram dentro do presídio. Olha que bom. Elas viviam juntas e se casaram lá dentro. E aí a gente não tem. Os trans, na maioria das vezes, inclusive, eles gostam. Os gays gostam dessa situação de vivência comum lá dentro. Vou até mandar então um abraço pro Capitão Alan aí, que é o diretor do presídio de Feira. Tá? Parabéns aí por ter encampado essa luta aí também. Tem mais perguntas. Será que dá mais? Dá Dá mais mais uma aí, Celo? Celo. Uma só, então. última. O ouvinte perguntou aqui, se caso ninguém nasce homem nem mulher, acho que está direcionado para a doutora Luciana, que estava falando sobre isso, quer dizer que temos que dizer aos nossos filhos que eles têm que esperar ficarem maiores para que eles escolham? E aí, doutora? Gente, olha só, ainda é um projeto de lei que está em tramitação no Congresso, não é? Isso daí vai acontecer, se for aprovada essa lei, o que é que vai acontecer primeiro? Os registros de nascimento desses recém-nascidos vêm sem a definição do sexo. Em relação à orientação dos pais, isso vai depender da convicção ideológica de cada casal, de cada homossexual, casal homossexual. Então, isso não vai ser obrigatório, essa orientação, né? Cada um vai entender a lei como ela vier. Aos poucos, adapta-se à sociedade, à letra da lei. E depois a gente analisa as convicções ideológicas, religiosas e culturais de cada país, de cada estado e assim por diante. Só salientando rapidinho, aqui nos Estados Unidos já existem 4 estados que já aderiram a esse novo registro. Exatamente. Vem lá como agênero. Então a pessoa, inclusive se a pessoa nascer e o pai botou que é do gênero feminino ou masculino e ela depois resolver mudar, ela pode ir no cartório, isso nos Estados Unidos, tá? E vai lá e coloca lá que não é nem de um gênero nem de outro. Tá? Aí já avançou aqui no Brasil na questão da filiação, que hoje em dia não tem mais pai e mãe na filiação, né? A gente já vê filiação de, e aí bota isso. Então a gente tem avançado legal. E a gente pode ter 2 pais.
Gente, não Agora dá não mais dá mais, tempo de desculpa. falar mais nada. O programa, infelizmente, O programa acabou. já O Marcelo já tá me olhando com cara feia. Marcelo vai ali. matar, gente. Vai dar Marcelo multa. Fernandes. Vocês não estão entendendo, o procedimento aqui é forte. Gente, eu quero agradecer a todos os nossos ouvintes, o pessoal que estava acompanhando ao vivo a gente, ó. Beijo grande. Galera das lives, muito obrigada pela participação de vocês. Um agradecimento especial aos nossos convidados. Né? Doutora Bruna, doutora Luciana, Fábio, Catarina, obrigada pela sua todos presença vocês. aqui. A galera da produção, Bruna, que tá aqui hoje, gente, vocês não viram Bruna ainda, nossa estagiária, tá cobrindo essa live aqui pra gente. E depois a nossa live vai estar no YouTube. Coitado do braço de Acompanha, tá certo? Bruna, coitada, já não aguenta mais aqui, Bruna tem que quer que o segurar a programa câmera acabe filmando também. aqui, viu, gente? Olha, beijo grande. um beijo grande. Tchau, tchau. Até a próxima terça-feira. É terça.